E aí, pessoal, beleza? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Nerd em Pauta. Hoje vamos falar de pequenos monstros, né? Vamos falar de Pokémon, criaturas Exato. fofinhas, maravilhosas, cheias de magia e não, que aqui o negócio é hardcore. O que a gente vai falar hoje, Davi? Hoje o assunto é monstros chicantes. Chicante! Chicante. Vamos começar com aquele que, assim, é uma frustração na minha vida, sabia, Davi? Por quê? Vou abrir o coração aqui. Porque quando esse filme foi lançado, eu não tinha idade para assistir. E eu queria muito assistir esse filme nessa época. Eu era muito novo, mas eu já gostava de dinossauros. Vamos falar de... Você conviveu com alguns deles, né? Vamos falar de... Jurassic Park! É isso aí, pessoal. Esse maravilhoso filme de 93, dirigido por Steven Spielberg, foi distribuído pela Universal Pictures. Conta com grandes atores como Samuel L. Jackson, Richard Attenborough, Jeff Goldblum, grande Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern. O que é Jurassic Park? Quer falar um pouquinho? Eu sei que você também gosta desse filme. Você, ao contrário de mim, gosta de toda a filmologia, né? Eu não diria de toda, mas eu tenho um carinho gigantesco pro Jurassic Park. Desde que eu era muito criança, assistia na TV e saía correndo nos dinossauros. Jurassic Park é um filme que fala a história de um milionário. Me ajuda com nomes, Marcos, eu sou muito ruim com nomes. Cara, eu não lembro. Era Jack Tá na Taylor. pauta. Não, Alan Grant. Não, Alan Grant é Alan o... Grant é o paleontólogo. John Hammond. John Hammond, um milionário um tanto excêntrico, Bem excêntrico. que inicia uma pesquisa para recriar dinossauros através de engenharia genética e assim criar um parque com essas criaturas, além de várias plantas e outras coisas do período. Pausa para um momento de explicação científica, tá? A história do filme é bem interessante, por mais legal que seja e seja até possível coletar material genético de um inseto congelado em âmbar, se aquelas condições específicas foram feitas, mas no máximo dá para fazer o dinossauro que forneceu sangue para aquele mosquito, não todos os dinossauros. Mas a ideia é legal. Pelo que eu sei, cientificamente seria mais prático fazer engenharia reversa, genética reversa, não sei Eu já ouvi falar que fazem, viu? o termo correto, mas numa galinha ou em outro pássaro, que é um descendente direto dos dinossauros, do que ficar procurando mosquito preso em âmbar. Mas enfim, Ele encontra, tá, um pedaço de âmbar, né? Âmbar, o que é o âmbar? É a resina que é a seiva da planta, a seiva elaborada da planta, rica em proteínas, lipídios, é o que leva a nutrição para a planta. E quando ele seca, ele vira o âmbar, né? Âmbar era uma joia, né? Acho que na época da Grécia, enfim. E aí ele encontra um pedaço de âmbar com um inseto lá dentro, coleta o sangue que tinha no inseto, que ficou completamente preservado ali. Esse inseto era da época Jurássica, né? Temos aí mais umas incoerências, né? Nosso grande amigo Pirula pode nos ajudar explicando melhor isso. Disse que boa parte dos dinossauros pertence ao período Cretáceo, mas eu sou fã de uma filosofia que diz o seguinte: se existe uma versão melhor do que a verdade, fique com a versão. É verdade. Enfim, ele tem uma brilhante ideia, porque ele era milionário e era excêntrico. Duas coisas que normalmente não combinam, né? E ele decidiu abrir um parque de diversões, tipo Disneylândia, Beto Carreiro, né, Play Center, tipo esses Hopi Hari, só que seria um parque diferente. Esse parque ele seria tipo um zoológico de dinossauros. Uma ideia um tanto bastante boa, eu acho. Eu gostaria, mas... Não, essa ideia tá errada desde o começo. Por quê? Porque você não enjaula dinossauros. A não ser alguns, né? Tem alguns que são pequenininhos lá e não dão muito trabalho. Mas se você enjaula um tiranossauro Rex, como? Não faz sentido. É tipo querer prender um elefante no zoológico. Ninguém prende, só tem umas madeirinhas de meio metro de altura, porque se ele quiser fugir, nada impede. É verdade. Então, ele faz esse parque, né? Só que ele precisa, para esse parque funcionar, ele precisa de algumas aprovações. Ele precisa ser auditado, né, praticamente assim. Sim. Para tanto, ele recebe um advogado que representa seus acionistas e ele chama dois paleontólogos, no caso o Alan Grant. Isso, e a Alice Settler, que no filme tem um caso, é dito que eles aparentemente têm um caso amoroso, mas não fica nada é mostrado efetivamente. Não.
Eles têm uma relação de pai e filha. Sério? Sério? No filme, se eu não me engano, eles Que têm uma preocupado. situação assim de relação amorosa. Gente, vamos continuar aqui. Enfim, mas a relação amorosa do Dr. Alan Grant é com os fósseis. Ele é um paleontólogo extremamente aplicado e detalhista e chato pra caramba, muitas vezes. Bastante. E eles são levados para fazer um passeio pelo parque, fazem todo o tour que uma pessoa faria ao visitar o parque. O problema é que, se não me engano, tem um funcionário que é corrupto ali, né? Sim, tem um funcionário infiltrado, não vou conseguir me lembrar o nome dele agora, eu acho que eu coloquei na pauta até, mas... Colocou. Ele está trabalhando para outra empresa que quer roubar esse material genético de dinossauro para fazer em seus próprios parques, ou seja lá o que eles quiserem fazer. E ele sabota a ilha, ele usa um vírus para fazer todo o sistema de segurança da ilha dar uma travada. E para piorar, um furacão, uma tempestade, não lembro com certeza agora, vai atingir a região da ilha. Lembrando, essas ilhas ficam no Caribe, não é mesmo? Eu acredito que sim. Sim, eu acho que é no Pacífico. É um arquipélago de ilhas, onde fica o parque. Isso. E aí, bom, o que acontece? Tem esse problema de esse surto de energia, os carros param de funcionar na hora que o pessoal estava fazendo uma viagem, um passeio pela trilha. São os carros elétricos, é mó bonitinho, assim, eles andam num trilho e tal. E você tem ali, o pessoal tá acompanhando, e a chuva, mais o desvio de verba e a corrupção interna fazem com que haja uma falha de segurança e as jaulas que eram eletrificadas perdem essa energia e aí os dinossauros conseguem forçar ela e começa um caos insano. Nem portas são seguras o bastante quando você tem velociraptors por perto. É um barata voa só. É como se a barata aprendesse a abrir a porta, entendeu? Pensa que você trancou a barata dentro do banheiro. Não tem problema. Ela não passa por baixo, ela abre a porta, entendeu? E aí, o filme avança, tá? Pra gente conseguir entender o que está acontecendo ali e, principalmente, conseguir achar os resgates e salvar todo mundo. É um filme bem divertido. A história é bastante simples até. Eu gosto muito da fotografia, o CGI, ele não envelheceu mal. Boa parte, na verdade, das coisas são efeitos práticos. Boa parte dos dinossauros, Steven quase Spielberg, tudo, né? é bem prático. Steven Spielberg, né, fazendo efeito prático. Então, Jurassic Park, sua nota? Cara, 5 selos jurássicos urrando na beira do penhasco. Exato, 5 selos, Jurassic Park vale a pena. Parece ser um filme velho, mas ele tá no nosso tempo ainda, dá para aproveitar ele bacana. Isso. Inclusive, eu queria que o nosso querido Pokémon colocasse a sexta imagem, que eu queria que vocês vissem isso, para você ter o que quis dizer com efeito prático. Temos aqui um Tiranossauro Rex, um animatrônico. Nossa, animatrônico. E, caramba, é quase o dinossauro inteiro animatrônico. Né? A gente não pode nem falar, eu tenho muita vontade de falar, nossa, que realista. Não, a gente não sabe como que são os dinossauros, mas é bonito. Teorias dizem que eles tinham penas e tudo mais, mas... Não tirem as escamas do meu dinossauro. Gostei. Por sinal, uma curiosidade, Marcos, você sabia, a cena inicial onde o tiranossauro aparece, quer dizer, não é inicial, mas a cena em que ele aparece, que ele sai da jaula, ele começa a atacar o carro que estão as duas crianças, tem um momento onde ele afunda o teto de vidro. Uhum. Essa cena não era para ter sido daquele jeito. Deve ter sido um acidente, né? Sim, foi um acidente, o vidro realmente caiu, não era planejado, as crianças ficaram empurrando ele, o diretor gostou tanto que usou. Legal, é isso aí, alguns erros, há males que vêm para bem. Sim, né? Que bom que ninguém se machucou. Bota essa imagem, eu gosto muito disso. Eu acho essa cena muito bizarra, porque, são dinossauros. Você não põe a mão num Triceratops. Não é normal, entendeu? É perturbador. Essa cena, eu acho ela muito... Ela me quebra do filme. Sério? Ela me quebra um pouco. Eu acho que o comportamento deles com relação a essas criaturas é muito bizarro. Não sei, porque assim, é uma criatura que... Isso que eu mais gosto do dinossauro. Eles são monstros gigantes que realmente existiram. E se você tivesse oportunidade, eu não sei se eu visse um dinossauro assim tão vulnerável, infelizmente, porque ele tá doente aí, mas... Se eu tivesse precisado de colocar a mão, eu acho que eu colocaria sim, porque eu sei o que é, então... Sei não, mas não tenho coragem não. Bom, o Davi deu 5, tá? Eu gosto do filme, embora ele tenha alguns problemas, na minha opinião, assim, principalmente
do ponto de vista científico, 5 estrelas porque ele é extremamente divertido e se estiver passando ali na temperatura máxima, eu estou assistindo também. É muito bom. Vamos para o próximo assunto aqui. Também Antes disso, Marcos, um salve para o Fábio Balzano, desculpe. Fábio Balzano tá mandando um salve, inclusive, para você, Marcão. Eu sei, que a gente estudou junto. Fala, Fabião, beleza, cara? E aí, Seja bem-vindo. Bom, o próximo assunto, então... esse pôster é bonito. Godzilla, o bicho da seda gigante radioativo. Isso. Godzilla, no original Gojira. O nome dele é uma junção das palavras em japonês que dão nome a baleia e gorila. Parece que foi literalmente a concepção original dele, uma espécie de criatura gigantesca que se movesse em terra e na água. Da hora. Alguma coisa tipo um gorila e uma baleia ao mesmo tempo. É uma ideia de anfíbio, bem interessante. E assim, o que eu acho mais legal do Godzilla é a referência que ele se tornou. Né? Hoje em dia é muito comum a gente ter contato com coisas da cultura japonesa. Né? Muito comum você conhecer pessoas que assistem animes, leem mangás, que já foram na Liberdade, etc, etc. Esses clichês que a gente conhece. Mas, já no passado, esse contato com a cultura japonesa foi impactante nesse ponto, do ponto de vista artístico. Sim. Né? Que Godzilla ele é referenciado em várias obras, incontáveis obras. Sim, ele tem muito sucesso e muita presença na cultura pop mundial. Acho que é uma das criaturas mais conhecidas no mundo mesmo. Sim. Fantástica, né? Uma criatura fantástica e ficcional, tão interessante. O Godzilla ele foi criado por Tomoyuki Tanaka, foi dirigido o filme pelo Ishiro Honda e Eiji Tsuburaya. Desculpa, gente, eu não sou bom em japonês. E é bem legal, eu gosto da temática porque todo Godzilla, a criatura, ela representa a antropomorfização ou a criatura real do medo. Tá? Ele representa o medo que os japoneses tiveram após os eventos de 45, das bombas atômicas. O Godzilla, o filme original dele, foi produzido em 1954 e ele é uma extrapolação até do medo que os japoneses tinham da tecnologia nuclear e de como ela poderia ser avassaladora em relação ao mundo. Afinal, eles foram as únicas vítimas de uma arma nuclear. Sim. Né? Com certeza as mais cruéis, pelo menos, não é mesmo? Exato. Sofrendo o ataque direto de uma arma nuclear e sofrendo com os efeitos da radiação nuclear posteriormente. Uma referência a isso no próprio Godzilla é o sopro dele, que pode ser retratado como uma rajada de fogo ou até uma rajada de radiação nuclear. Isso tem no filme, né? No filme mais recente, parece uma rajada de energia nuclear, né? Sim, ele consegue soltar essa rajada. É muito legal, que a é muito coluna da dele hora. brilhando assim. Exato. Não sei se você colocou esse... O aspecto do Godzilla, em geral, vai lembrar um dinossauro muito grande, com traços de vários dinossauros diferentes, além dessas placas ósseas nas costas que, no filme, tem a função dele dispersar o calor de seu sopro nuclear, uma arma poderosíssima. Isso faz todo sentido biológico. Fora toda a destruição. E ele, em geral, os filmes mais básicos, ele chega, destrói alguma cidade, geralmente Tóquio, já que é japonês, e volta para a água depois de tocar o zaralho. O Godzilla é uma referência óbvia, embora tenha uma outra referência parecida, ao Tarrasque, ao famoso Tarrasque dos RPGs. Aí eu não sei, porque se eu não me engano, eu acho que ele é até mais antigo que o próprio Tarrasque. Talvez o Tarrasque seja uma referência ao Godzilla. Foi isso que eu quis dizer. Ele é uma referência para o Tarrasque. O Tarrasque usou o Godzilla como referência ao Tarrasque, não para o... foi para o... Tá. Enfim, confusões à parte. O Godzilla, inicialmente, ele era um vilão. Se eu não me engano, no primeiro filme, inclusive, ele foi morto. Mas, posteriormente, o sucesso e o sucesso que ele fez no cinema, de bilheteria, e o amor que as pessoas criaram por ele foi fazendo ele mudar aos poucos. De vilão ele foi indo para anti-herói e posteriormente até herói. Inclusive fazendo parcerias com heróis tokusatsu. Se eu não me engano agora, eu acho que o Jaspion ou algum outro eu já vi ele lutando contra o Ultra Seven. Eu já vi que ele também já fez parcerias com alguns heróis. Eu acho que ele também fez parceria com o Ultra Seven tempos depois. Enfim... Godzilla, ele é para quem gosta de monstros gigantes, ele é o maior expoente. Eu acho que das criaturas... É o rei dos monstros, propriamente dito. Das criaturas ficcionais de filmes, principalmente, ele é o maior. Eu acho que ele é maior até do que o Clover, o monstro de Cloverfield.
Ele é maior até do que o Cloverfield, o Clo, como os Clo, íntimos gostam de chamar. É porque Cloverfield é uma porcaria, mas enfim. A gente vai falar de Cloverfield aqui também. Mas enfim, então é isso aí, cara. Ó, e Godzilla teve um filme, né, mais recente. Ele teve um filme americano em 2014 que tem incríveis 12 minutos de Godzilla e mais de 2 horas de uma família americana tentando sobreviver ao fim do mundo. Se você conhece o Davi, você sabe que ele falou isso mais de uma vez. Essa já deve ser a 5ª ou 6ª vez que eu ouço ele falar exatamente isso. Desse filme eu lembro do Godzilla, do resto eu esqueci. Por sinal, esse filme tem uma cena que eu acho memorável, que é o Godzilla, um monte de gente dentro de um trem e as pessoas estão sendo atacadas por um outro monstro gigante. Acho que é o primeiro filme que eu vejo do Godzilla, pelo menos americano, que tem outro monstro gigante além do Godzilla. E esse monstro está atacando o trem para e de repente todo mundo olha e está de pé o Godzilla e ele solta o urro dele e é uma cena que me deixou arrepiado. Por sinal, Godzilla, monstro gigante que tem bônus de mais 50 de furtividade, porque ele aparece e desaparece no meio da cidade sem ninguém ver. É impressionante. Aquele filme que se passa em Nova York, que ele anda entre os prédios de Manhattan e os helicópteros perseguem ele. Aquele filme é muito pastelão, mas é o meu filme favorito do Godzilla. É muito bom. Quer dizer, esse nem tanto, mas Godzilla é muito da hora. E aqui estamos vendo o trailer do próximo filme do Godzilla, que deve sair perto do final do mês, eu não lembro a data exata. E nós vamos ver vários monstros gigantes já conhecidos de quem é fã mais antigo do Godzilla, como a mariposa gigante Mothra. E o King Ghidorah, não é? O King Ghidorah. Maneiro. Eu não lembro agora o nome desse pterodátilo gigantesco, mas também é um monstro conhecido do Godzilla, entre vários outros. Godzilla já enfrentou vários monstros e já se aliou a vários monstros também ao longo de sua história, tanto para destruir o mundo, destruir cidades, quanto para salvar cidades. Sabe o que eu acho mais legal quando esses monstros que a gente fala é como eles estão como eles estão no nosso planeta o tempo todo. Tipo, como a ideia, eles acham que abarca tanto monstro gigante assim, durante tantos anos de civilização humana e a gente nunca teve contato. Mas... em algum momento eles têm que sair da toca, né? É verdade, né? Uma hora a hibernação acaba. Lembrando que nos filmes americanos, o Godzilla, pelo menos os mais novos, ele é retratado como uma criatura que já existia desde eras primordiais do planeta Terra. Eu tô vendo o dia que Cthulhu vai encontrar Godzilla. Nossa, isso ia ser da hora. Ele vai virar um horror cthulano. É isso aí, Godzilla 2, ó, já. 30 de maio nos cinemas. Eu pretendo estar nas primeiras sessões, se possível. É isso aí. Então não deixem de perder Godzilla 2. Se você ainda não viu Godzilla 1, dá tempo. Eu acho que tem o Godzilla 1 na Netflix, não? Ainda não, né? O primeiro filme eu tenho que conferir, eu não vi ainda. Na Netflix tem uma trilogia de animações OVAs do Godzilla, de mais ou menos 1 hora cada uma, que é um horror, não assistam. Beleza, então sem Godzilla na Netflix por enquanto. Vamos ver nosso próximo tópico? Sim. Antes disso, eu queria fazer duas menções honrosas. Vamos lá, fala aí. O Godzilla é tão famoso que ele já apareceu em outras obras. Aqui temos uma referência a ele em One Punch Man, onde ele aparece no episódio 4 ou 5, depois que o Rei do Mar Profundo é morto. E esse cara também é morto com um soco? Não, ele não chega nem a enfrentar o Saitama, quem mata ele é a Tatsumaki jogando um meteoro nele. Interessante. Literalmente um meteoro. E ele já enfrentou os heróis da Marvel também. Olha, Disney, tá aí, hein? A proposta aqui, vai comprar o Universal agora para poder fazer o Godzilla enfrentando os Vingadores. Mas o que eu tô muito afim de ver nos cinemas é um crossing over entre Godzilla e Pacific Rim. Podia muito, hein? Né? Por favor, ó, se vocês no Pacific Rim 2 eu fiquei muito na expectativa naquela cena final. Olha o spoiler, a gente falou que não ia ter, mas vai ter um pouquinho. Cena final, se você não viu Pacific Rim 2, não perdeu nada. Na cena final tem um monstro gigante indo para um vulcão, porque ele vai se detonar lá, que ele vai explodir o mundo, enfim. E eu fiquei muito na expectativa do Godzilla levantar do vulcão e chutar a bunda do monstro gigante, mas não aconteceu. Pois é, os cineastas nos frustrando de tempos em tempos. E então, vamos para o próximo tópico. Esse eu gosto, tá? Se você nos assiste já há algum tempo, sabe que normalmente os animes são por conta do Davi, mas esse eu gosto para caramba. Tá? E um salve aqui pro Wellington Souza, que mandou uma carinha com óculos escuro. E é um antigo professor meu, Rod Mello, que acabou de começar a assistir a nossa live. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, pessoal. Então, vamos lá, vamos falar de Shingeki no Kyojin. Aí, ó. Shingeki no Kyojin. Curtiu, hein, diretor? Como é que é? Shingeki no Kyojin. Pode ser. Ou Titan ou Ataque do Titã.
Ataque ao Titã. Depende, na verdade. Porque ataque on Titan é ataque ao Titã. Mas, whatever, não importa. O importante é que é o seguinte, nós temos essa criação que é dirigida por Tetsuya Arai, é produzido pelo Mitsubishi no Japão, foi exibido em 2013 lá no Japão. É uma adaptação do mangá escrito e ilustrado pelo Hajime Isayama. E no Brasil, o anime você pode ver pela Titãs. Era isso são que eu procurava. humanoides gigantes que eles recebem o nome de titãs na obra. Isso. E eles, por N razão, devoram pessoas. Se você está aguardando Apocalipse zumbi, você pode ficar muito decepcionado com essa obra, porque o Apocalipse vem por gigantes, eles são muito mais fortes do que nós, muito mais rápidos e tapados feito portas. Pois é, eles têm a única motivação deles é comer, e o único alimento que eles comem são humanos. Na verdade, eu acho que eles comem cavalos também, mas eles preferem humanos. Eles ignoram por completo qualquer animal que não seja humano. Alguns poucos anômalos atacam animais, mas em geral eles só devoram humanos. É isso aí. Eles são todos deformados, com umas aparências bem esquisitonas. Esse é um caso muito específico de um titã muito causal, né? Ele é específico para aquele ponto, ele é pontual, ele não tem vários parecidos, porque tem uma muralha, tá? Os humanos conseguiram se trancar numa região e cercou isso com muralhas de dezenas de metros de altura. Sim. As muralhas têm 50 metros de altura e elas são muito grossas a ponto e muito fortes, então os titãs não conseguiam quebrá-las. Exato. Até que por 100 anos, por 100 anos a humanidade viveu dentro dessas muralhas, e em relativa paz e segurança, porque os titãs ficavam do lado de fora da muralha. Até que apareceu esse titã colossal que vocês estão vendo aqui, e ele joga a próxima imagem aí, Pokémon. Olha aí. Tá vendo essa sombra ali no meio da fumaça? Então, é fumaça porque os titãs eles estão superaquecidos. Eles são muito mais quentes. Essa é uma característica específica do titã colossal, na verdade. Não. Ele constantemente libera esse vapor. Então, mas ele libera a fumaça porque ele é mais quente que os outros, mas todos os titãs têm uma temperatura corporal superior a 26 graus, a 36 graus. Inclusive, eles soltam esse vapor quando sofrem um ferimento e começam a se regenerar. Isso. Tem uma regeneração absurdamente rápida. Isso. O único ponto frágil de um titã é um pontozinho bem que assim atrás da coluna, aqui, na base do crânio, e que precisa ser cortado para matá-lo. O problema eles normalmente são muito altos e a pele é extremamente resistente, então não é fácil de cortar e nem é muito mais difícil de alcançar o ponto. Para isso, a tropa, os militares inventaram um dispositivo de deslocamento tridimensional que é composto por arreios e ganchos pressurizados que disparam arpéus, e eles conseguem com isso se movimentar em todas as direções para cercar e eventualmente golpear um titã. Sim. Imagine assim, você tem o Batman com o arpéu dele e ele se movimenta pela cidade como se ele fosse um Homem-Aranha. É basicamente a forma como eles se movimentam. Além de contar com espadas especiais extremamente afiadas e resistentes para cortar esse ponto fraco dos titãs e matá-los. Exato. E existem também alguns titãs anômalos, como por exemplo o titã colossal, tem o titã blindado que apareceu também. E o que acontece? No começo do anime, as pessoas estão vivendo suas vidas normalmente, até que o titã colossal aparece pela primeira vez
e destrói o portão de uma das muralhas, permitindo que uma das cidades seja invadida e forçando seus moradores a fugirem para não serem devorados. Nisso, muita gente morre, inclusive a mãe do protagonista, o Eren Yeager. Ele por lado, consegue fugir com seus amigos, a garota Mikasa e o Armin. E ele fica com muita raiva, muito frustrado, ele resolve entrar para o exército para se unir às forças exploratórias e poder caçar os titãs de volta, né? Exato, é a culpa dos sobreviventes se transformando em vingança, né? A gente já viu isso acontecendo com todos os protagonistas de qualquer história que perdem os pais ou a família. Oi, Batman! Você entendeu? Nessa imagem vocês podem ver na frente está o protagonista, o Eren, à direita dele a garota Mikasa, que é a melhor personagem dessa obra. Com certeza. À esquerda dele o Armin, também é um personagem muito bacana, apesar de ser bem medroso, ele é muito inteligente. E vários outros personagens que vão aparecer ao longo da história e são bem interessantes. Eu gosto muito do significado dessa posição, né? Que é o equivalente à continência militar do nosso planeta, né? Nesse mundo, os militares entregam o seu coração para a causa. Então, quando eles fazem esse movimento, eles estão dispondo o coração para a causa militar. É bonito, né? Sim. O anime é muito violento, tem uma violência gráfica bem grande, muito sangue. Sim. E cenas de mordidas. Sim. É bem grotesco ver a forma como os titãs devoram suas vítimas. Nossa, agora eu fiquei preocupado de falar que eu gosto tanto desse anime. Isso revela alguma tendência violenta em mim? Não. Imagina. Bom, eu gostei bastante da obra. A primeira temporada eu achei ela um pouco arrastada. A segunda é pior. A segunda é ainda mais arrastada, mas a terceira... ela começa, pelo menos ela cria questionamentos interessantes. Sim. A terceira temporada você já fantástica. Ela é mais fluida, a história é bem mais fluida. E a quarta começou... Tem bastante ação e começa a resolver vários questionamentos e é bem legal de assistir. E a quarta temporada começou, acho que é um mês, Não, né? É a segunda metade da terceira temporada. tá. Anime também tem mid-season? Sabia Sim, não. tem. Então tá bom. Então a segunda metade da terceira temporada começou aí esse mês passado. A minha nota para Shingeki no Kyojin são 5 dispositivos de deslocamento tridimensional. Eu dou 3 selos gigantes e meio. Eu não dou mais porque o Eren é um chato. Nossa, gente, que isso? Quanta violência. Posso dar um spoiler aqui rapidinho, gente, tá? Então, eu vou falar uma coisa, tá? Com relação a essa imagem. O Eren tá aqui, ó. O Eren é esse cara aqui, tá? Ele vira um titã. Sim. Vocês querem saber como? Eu também. É bem legal. Não é muito legal não. Mas é legal ele virar um titã, é legal ele bater nas pessoas, mas ainda não se sabe. É legal quando ele aprende a virar titã e 2 temporadas e meia depois ele aprende a ser útil com isso. Demora. Esse aí só tem o poder do protagonismo para ser salvo pela Mikasa toda hora. Na verdade, o Eren é um protagonista tão merda que o poder do protagonista está contra o personagem. É verdade. Vamos pro próximo. Eu gosto muito. Hoje a gente vai mudar um pouquinho, a gente raramente fala de jogos de videogame. Mas... Antes disso, um salve pro Pablo Rodrigues dos Santos, que deu um toque na gente do áudio da abertura do Shingeki no Kyojin, que estava meio alta. Obrigado por isso. Valeu. Tem mais. O William, que também estava aqui, também veio aqui para dar esse toque. William Viana Neves, muito obrigado, Will. Valeu, Billy. E era só isso mesmo. Não tem mais abraço pra ninguém? Então tá bom, gente. Obrigado. Eu não tô ouvindo o áudio da live, então não posso afirmar. Aí, galera, vamos falar de jogos agora. Shadow of the Colossus, um grande clássico do PS2, um dos jogos que faz eu considerar a época do PlayStation 2, a época de ouro do videogame, apesar da inferioridade gráfica, de processamento, etc. Jogos que conseguiam fazer muito com pouco, né? Jogos que exploravam a história, exploravam jogabilidade de forma, assim, tiravam leite de pedra com o que tinha de material na época. Então, eu vou falar a verdade, eu não sei se talvez porque eu era mais novo e tinha mais tempo livre, mas eu nunca me diverti tanto jogando jogos como eu me diverti na época do PlayStation 2. É verdade, é verdade. Pode ser a questão do tempo livre mesmo, a questão eu acho que é a ausência de responsabilidade. Quando você pode sentar na frente do videogame por 3 horas sem se preocupar em conta para pagar, em trabalho para fazer, né?
Mano, aí realmente é muito mais gostoso jogar videogame. Sim. Agora você liga o videogame, na hora que o joguinho começa, tem aqueles loading logos, você já lembra das coisas que você tem que fazer, não dá pra se divertir tanto, né? Mas vamos falar então de Shadow of the Colossus. Este jogo é de 2005, tá? Ele é do PlayStation 2, como eu havia dito. Foi dirigido, por Fumito Ueda e ele foi desenvolvido pelo time que fez Ico, né? E reza a lenda que seria uma sequência de Ico. O diretor, ele diz que ele, de certa forma, considera ele, na verdade, uma prequel de Ico. Prequel, isso, desculpa. Mas não é nada canônico, mas ele gosta de pensar dessa forma e ele deixa para os fãs decidirem se é ou não. Tá aí, né? É um fanservice, assim, se você quer que seja um fanservice, é um fanservice. Se você não quer que seja, não é. É o fanservice de Schrödinger. Exatamente. Ele pode não ser um fanservice dependendo da sua vontade. Exato. Então vamos lá. O que acontece? Estão vendo essa cena aqui? Essa menina aparentemente está morta no começo do jogo. E este menino aqui carrega ela num cavalo gigante. O cavalo é muito grande. É uma égua. É uma égua? É uma égua. E por isso ela é maior? Não sei se é por causa disso, mas é uma égua. Ela é enorme. E essa mina aparentemente está morta, né? E ele carrega ela no cavalo, o corpo dela no cavalo. E a introdução do jogo é maravilhosa. Eu joguei o remasterizado recentemente e ficou muito melhor para o PlayStation 4, vou falar a verdade. Não dá para comparar gráfico, sim, né? Sim. Covardia. E aí, ele chega num lugar gigantesco, tá? Num lugar cheio de morros, pontes, ruínas, etc. Olha que esse cenário é bonito, mano. Se tem uma das coisas que eu gosto nesse jogo é o cenário. Se eu não me engano, ele é premiado, inclusive, sim, por causa dos sem seus dúvida, cenários. Sem dúvida. E é feita uma proposta, dada uma missão a ele. Ele precisa derrotar os Colossi, tá? São uma série de monstros gigantes. Eles parecem ser algum tipo de raça ou algum tipo de forma de vida variada daquele mundo, porque tem bípedes, alados, aquáticos, quadrúpedes. Se eu não me engano, eles seriam um tipo de avatares de deuses, inclusive. A entidade que dá essa missão para ele quer que ele destrua deuses, mas isso é impossível, mas ele poderia destruir esses avatares que caminham pelo mundo. Eu confesso que eu joguei, eu avancei acho que até o 6º ou 7º Colossi, e não avancei muito. Eu acho que inclusive eu matei esse que está aí na tela. Esse é meio chatinho de matar, esse é difícil. É um jogo muito desafiador, né? Ele te desafia porque você tem que explorar muito bem o cenário, tanto para obter itens que te fortalecem, quanto para aproveitar vantagens para enfrentar os Colossi, porque eles são muito mais fortes que você, eles são muito grandes. Exato. E você não consegue ferir eles do chão, você tem que escalar, em algum momento você tem que escalar eles e encontrar seu ponto fraco. Para tanto, você conta com uma espada, que você tem um mano no comando agora, mas o personagem ele empunha a espada de uma forma que ela reflete luz e essa luz aponta no primeiro momento para onde o gigante está, o colosso, e quando você encontra ele, você usa essa mesma luz para encontrar o ponto fraco, tem uma indicação de onde fica o ponto fraco. Isso. É assim, você cria esse comando, né? Ele vai indicar a luz, na verdade eu acredito que ele o tempo todo aponte para o primeiro ponto fraco. Só que quando você está tão longe, apontar para o ponto fraco, apontar para um Colossi, verdade. É a mesma coisa, né? Verdade. Aí você chega perto, a luz começa a indicar o ponto no corpo dele que você tem que espetar com a sua espada. E às vezes são mais de um ponto. Né? Eu enfrentei um Colosso com 4 pontos, inclusive. Esse também é um chatinho de matar, o que tem o... Inclusive ele é o da capa, né? Eu acho que é o mais icônico. E esse também é chatinho de matar, porque você tem que espetar uma flecha, um boizão, um segundo. Você tem que dar um tiro na pata dele quando ele levanta a pata, um tiro de flecha. Então você tem que guiar o cavalo, você tem que guiar a flecha. Tá? Esse jogo, ele exige assim, capacidade de controle, né? Manuseabilidade de controle. Você precisa saber tempo de agarrar, porque você tem estamina, você não pode ficar segurando num ponto muito tempo, senão você cai. Você não pode segurar golpe muito tempo. É um jogo extremamente desafiador, não só pela manualidade do jogo, mas também pela complexidade dos puzzles, né? Porque você tem que descobrir como matar um monstro gigante enquanto evita ser pisoteado por ele. Então, eu sempre jogo Shadow of Colossus com detonado do lado. Ele me fala assim, faz assim, faz assado, aí eu só preciso me preocupar em conseguir fazer aquilo. Já é desafio bastante para mim. Aqui uma confissão um pouco vergonhosa minha, eu admito, eu não joguei muito Shadow of the Colossus. Eu era bem novo na época do PlayStation 2 e entre Shadow of the Colossus, né, com
Ele é bonito, ele é muito bacana realmente, mas ele é muito lento. Lento assim, no sentido de que você tem que ter muita paciência para esperar o timing certo de atacar o colosso, de subir nele, procurar o ponto fraco, saber quando parar, porque os colossos eles estão vivos, eles se sacodem, eles se batem para você sair deles, principalmente quando você começa a atacar eles. Exato, aí fica difícil, aí barata voa mesmo, porque às vezes eles te pegam e te jogam longe. Sim, e é muito fácil você morrer, né, quando isso acontece. E entre Shadow of Colossus e a luta frenética e cheia de ação de God of War, eu acabei jogando muito mais God of War na época. Então assim, Shadow of the Colossus, ele tem agora uma versão remasterizada para PlayStation 4. Então, se você tem os consoles da nova geração, você consegue jogar ele, né? Eu não sei quanto ele está custando agora, atualmente, mas não deve estar muito mais caro, não. Ele baixa bem rápido o preço. Provavelmente você deve achar alguma promoção também. Ah, sem dúvida, sem dúvida. E eu recomendo muito, né? Para quem já jogou, como eu, joga de novo agora com ele remasterizado para a nova geração. Se você nunca jogou, tá aí uma chance incrível de não perder um jogo que marcou sua geração. Todo mundo da nossa época que curte videogame só tem o que falar sobre esse jogo. Eu não sei, acho que os nossos espectadores, acho que o William jogou Shadow of the Colossus. Sim, inclusive ele falou aqui que é um jogo foda, tão bom que não precisa nem de continuação. Ele tá falando disso por causa do Last Guardian, talvez. Ah, do Last Guardian. Que o Last Guardian é ruim. Pelo que eu sei, ele é mais uma sequência espiritual também, né? Ele é bem uma sequência. Assim como o Shadow of the Colossus é uma sequência espiritual de Ico. É uma prequel. Então o Last Guardian tá entre Shadow of the Colossus e Ico? Não, ele tá... The Last Guardian, eu não sei, na verdade, se o The Last Guardian é uma prequel, ele é uma sequência, acho que ele é uma sequência de Ico, o The Last Guardian é uma sequência de Ico, e o Shadow of the Colossus é antes de Ico, beleza. Então, Ico só tem prequels e sequels espirituais ou emotivos, né? Não tem nada fixo, estático, é assim e é assado. É isso aí, é uma forma de vender o mistério. Então, tem mais alguma coisa para falar sobre Shadow of the Colossus, ô pequeno Davi? Olha, eu não joguei ainda e estou há muito tempo longe dos consoles, tanto por falta de tempo quanto porque... Vamos combinar de jogar lá em casa, cada um mata um colosso. Pode ser. Demorou? Então é isso. Acho que a nossa pauta hoje é isso. Nós já falamos sobre tudo que queríamos. Tem muito mais monstro gigante para falar, né? A gente tinha em anime Gundam enfrenta monstros. Gundam, nunca assisti Gundam, na verdade. Tá bom. Um que eu assisti recentemente, talvez o público mais jovem vá gostar, porque tem um diálogo mais com o público jovem. Seja Darling in the Franxx, onde eles enfrentam criaturas gigantes, são adolescentes pilotando robôs gigantes e enfrentando criaturas meio robóticas gigantescas também. E ele tem toda uma história... É anime? É anime. Tá. Tem uma história por trás, um desenvolvimento de personagens. Tem muito... Qual que é a palavra agora? Fugiu agora a palavra que eu queria usar. Ai, caramba. Enfim, Putz, fugiu mesmo a palavra, que saco. Bom, enquanto ele pensa na palavra, eu gostaria de fazer... A palavra não é pássaro. Aquela música, Birds of the World. Ah, tá. Eu gostaria de fazer um convite para você que está nos assistindo agora. Eu gostaria que você desse uma olhadinha para esta área aqui do vídeo. Olha aqui, por favor. Vai aparecer. Liga pra gente, liga aqui para o Estúdio Drop On. Faz um acordo aí com o nosso comercial para a gente vender o seu peixe. Se você não vende peixe, vende bolinho, a gente anuncia o seu bolinho também. Ah, mas você não vende comida, mas a gente pode anunciar também. Mas se seu assunto é nerd, aí a gente pode anunciar mais ainda. Então assim, liga pra gente, bota de novo aí o Pokémon, já colocou. Liga aqui pro estúdio pra gente poder anunciar vocês. A gente gostaria muito de falar do seu serviço aqui, beleza? Lembrou a palavra? Putz, não consigo lembrar mesmo. Então eu vou continuar. Mas enfim, Darling in the Franxx é um anime muito bacana, assistam. Vale a pena acompanhar. E só tem uma temporada, é curtinho de assistir. Então, galera, vamos lembrar aqui. Semana que vem temos novamente o nosso programa. Eu não quero falar muita coisa, mas vai ser um programa bem interessante, tá? Não percam semana que vem. E outra coisa, vamos agradecer novamente. Hoje a gente está sem o login, mas New Level Tattoo, parceira nossa sempre com a gente, tá?
Também gostaria de agradecer a Hexatons Produções, que auxilia a nossa equipe aqui junto com o Estúdio Drop On. Agradecer o Estúdio Drop On, a equipe Estúdio Drop On, o nosso diretor, o nosso Pokémon, né? A nossa equipe de divulgação fantástica, incrível, vamos agradecer. Estamos no episódio 11, eu estou muito feliz aqui de estar com vocês por 11 semanas e tem mais alguém para agradecer. Faltou só 99. Por quê? Por 100. Faltam 99%. Faz um ano e meio, Tormenta. É verdade. Foi Quase bom. nos esquecemos. Foi bom que o nosso amigo Davi lembrou. Isso aqui é um suplemento para Tormenta. Esse aqui ainda era para D20, mas já era vendido pela Jambô, nossa amigona, tá? E obrigado. Temos mais. Falando em temos Tormenta, Pokéminions. Temos que falar do financiamento coletivo da Jambô, Verdade. que está fazendo um Tira financiamento isso. coletivo no Catarse para a próxima edição de Tormenta, o Tormenta 20. Não é a próxima edição, é a edição comemorativa de 20 anos de cenário. Eu ia falar isso. Tá. Mas não falou, quem falou fui eu. O cara me corta para falar isso, mas não me corta para limpar a palavra. Então, eu não lembro, não sei. E eles estão com financiamento coletivo que, olha, é impressionante, na minha opinião, é para entrar para a história do Catarse. Vamos lá, eu vou só falar algumas coisinhas que aconteceram. Com 40 minutos de início do financiamento coletivo, O Catarse caiu. O Catarse caiu. O servidor do Catarse não aguentou o acesso simultâneo de tanto nerd insano e caiu. Porém, quando ele foi reestabelecido, e aí 1 hora depois já do início do financiamento coletivo, a meta inicial de R$80 mil já tinha sido batida já fazia algum tempo. Sim. De fato, em pouco mais de 1 hora, a meta inicial foi batida e em menos de 24 horas, todas as metas estendidas foram batidas. Impressionante. Hoje já vai fazer 6 dias. Hoje tem 6 dias de financiamento coletivo, ele tem ao todo 60 dias no período, então vocês têm aí muito tempo para ajudar. Hoje ele já ultrapassou R$500 mil. Sim, ele já está na 3ª fase de metas estendidas e eu não me impressiono se até o final, eu vou chutar baixo para não errar muito, ou talvez errar pra caramba, mas enfim, talvez eu não me impressionei se até o final da campanha ele chegasse a uma 4ª ou até 5ª fase de metas. Olha, eu acho que ele alcança aí uns 700, quase R$800 mil na meta, fácil ainda. Por sinal, autores de Tormenta, vocês têm que parar de ignorar minhas sugestões nas suas lives de A Guilda do Macaco de criar um monstro que tenha raios que transforma os inimigos em pudim de ameixa. Ok. E falando em Tormenta também, foi lançado há 15 dias atrás, se não me engano, no podcast Templo da Deusa Bêbada, me ajuda? Alguém me ajuda? O último episódio do Delírios? O último episódio de Delírios Ébrios. Isso, 15 dias atrás, então já está lá no podcast. Se você assina o nosso podcast, entra lá, confere o feed e pega o nosso episódio. É isso, gente, gostaria de me despedir. Tá dando o nosso tempo, o diretor já pegou o phaser dele e tá apontando para mim com cara ameaçadora. Então, uma ótima noite para vocês e nos vemos na semana que vem. Obrigado por nos acompanhar, você que nos acompanha ao vivo, você que nos acompanha em vídeo depois, você que nos compra em DVDs piratas vendidos na 25 de março. E até mais. Compre. É bom, não é? Falou!